Saúdo a todos com a paz do Senhor. Nesta noite, nós estamos aqui mais uma vez para louvar ao Senhor, para adorar o seu santo nome. E nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo as bênçãos do Senhor. E após a oração, uma parte do grupo de louvor que aqui estará então louvando ao Senhor, tendo a oportunidade para louvar ao Senhor. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai Celestial, nós louvamos o Teu santo nome nesta noite, Pai querido. Aqui estamos mais uma vez na Tua presença gloriosa, nesta casa de oração. Nós estamos num culto por uma live, mas mesmo assim, nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha abençoar os músicos que aqui estão, Pai querido, também o Teu servo que irá pregar, que irá nos trazer a palavra do Senhor nesta noite. Continue abençoando a Tua igreja, abençoe os nossos irmãos que estão assistindo a essa live, aos nossos pastores, dirigentes, pastores do campo, demais irmãos de outras denominações e outras cidades. Pai querido, abençoe Teu servo, pastor Gerson Elias Torresan, e toda a sua casa, ele que é o pastor presidente desta igreja. Continue nos abençoando, Pai querido, dando-nos a direção do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite. Receba o louvor, receba a adoração do Teu povo a partir desse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos, já agradecidos. Amém. Grupo de louvor, tenha a oportunidade. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meus temores, tua forte mão me guiarás. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie,
as ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando nosso grupo de louvor. Louvado seja Deus. Amados, nesta noite, o pastor presidente deixou aqui designado o pastor Samuel Amâncio, que é pastor dirigente ali da nossa congregação do bairro Jaguari. Então, hoje a oportunidade está com o pastor Samuel Amâncio. Ele nos trará a mensagem da parte do Senhor nesta noite. Que Deus abençoe o pastor Samuel na exposição da palavra. Amém. Eu quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, de estarmos mais um domingo na presença do Senhor. Eu glorifico a Deus, fico alegre por estar aqui na casa do Senhor, apesar de estarmos fisicamente distante dos irmãos, mas no mesmo espírito, no mesmo propósito. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Aonde você estiver, tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já está falando com você nesta noite, através dos louvores, através da oração. Glória a Deus por isso. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e também ao pastor Gerson, que me delegou, me confiou essa oportunidade. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus, os irmãos que estão aqui, louvando ao Senhor. Eu já senti a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Vamos meditar um pouquinho da palavra do Senhor nesta noite. Quero convidar você para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Mateus, capítulo 16. Se você tem a palavra de Deus, a Bíblia, abra a Bíblia, Mateus, capítulo 16. Vamos meditar na palavra do Senhor, algumas palavras nesta noite. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tenho certeza que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem poder para edificar, para consolar, para exortar e para fazer tudo aquilo, que apraz o Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 17, que nos diz assim a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus, ele faz uma pergunta para os seus discípulos, a fim de tirar do coração deles aquilo que eles falam e aquilo que é a realidade, para constatar a realidade. E nós podemos conhecer as pessoas,
E se alguém perguntar de uma pessoa famosa para mim ou para você, você ou eu vamos dizer a profissão dela, ou onde ela mora, ou os pais dela, enfim, o que ela faz. Mas na realidade Jesus estava querendo tirar deles e fazer com que eles entendessem, e nós também entendêssemos, qual era a essência, qual era o propósito da vinda dele, da vida dele, do ministério dele, do propósito dele aqui na terra. Porque a pergunta, ela tem um significado muito mais profundo e exige uma resposta muito mais coerente da pessoa e da vida e da obra de Jesus. Tanto é que quando Pedro responde a Jesus, fala, tu és o Cristo, ele resume ali que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era a pessoa prometida, que ele era realmente aquilo que as pessoas desejavam, os pecadores precisavam. Ele era o cumprimento das promessas de Deus. E nós vamos discorrer um pouquinho sobre a pessoa de Jesus. Falar de Jesus é algo maravilhoso. O nome de Jesus, ele tem poder. Glória a Deus. E Jesus nos pergunta hoje, através da sua palavra, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? O que é o que nós pensamos dele? O que nós conhecemos dele? A palavra de Deus descorre várias características de Jesus. Uma delas foi quando João Batista viu Jesus, quando ele vinha para ser batizado. João Batista, no mesmo momento, falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele não relatou, ele como seu parente, porque ele era primo. Olha aí meu primo, não, olha aí meu vizinho, olha aí o filho do carpinteiro, olha aí o meu amigo de infância. Não, João Batista entendia e entendeu através da vida e da própria revelação do Espírito Santo de Deus, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. João Batista, ele entendeu a essência de Jesus Cristo. Glória a Deus. Somente Jesus pode perdoar pecados, porque ele é Deus. E João Batista, então, entende a essência de Jesus Cristo. Glória a Deus. Na carta de João 1, 1 João 1, 7 a 9 diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda a injustiça. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que purifica os pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que vem redimir a humanidade. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jesus, ele queria tirar dos seus discípulos, dos seus seguidores, o que eles pensavam da pessoa de Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos revela. Jesus, ele foi profetizado pelo próprio Deus no jardim do Éden, quando o homem caiu. Deus profetizando que enviaria um da semente de uma mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Jesus foi profetizado pelos pais, Jesus foi profetizado pelos salmos, Jesus foi profetizado pelos profetas. 1000 anos antes de ele nascer, Jesus já tinha sido profetizado a bênção de Deus sobre as nossas vidas, a benevolência de Deus sobre a humanidade, a salvação de Deus sobre a raça humana, a única esperança de vida eterna entre nós os homens. O apóstolo João, quando ele escreve o Evangelho de Jesus Cristo, em João capítulo 1, versículo 1 a 4, ele tem uma revelação da essência do próprio Jesus. E ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João,
Ele entendeu que Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é o princípio ativo de Deus. Jesus é a luz dos homens. Jesus se autodenomina participante da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus é a essência de Deus na vida do ser humano. Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Jesus, o prometido de Deus. Jesus, o enviado de Deus. Jesus, o Deus conosco. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A pessoa de Jesus é a coisa mais maravilhosa que pôde acontecer para a raça humana em toda a história da humanidade. Jesus, o homem mais desejado das nações. Quando o homem pecou, esta promessa que nós falamos, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e por ele inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta tu te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus havia prometido um plano de redenção para restaurar a paz, a comunhão do homem para com Deus. O homem pecou e por isso perdeu a comunhão com Deus, perdeu o acesso direto a Deus. Mas Deus já tinha arquitetado no plano eterno a redenção, a nossa redenção. Mas foi através de uma pessoa, e essa pessoa se concretizou na pessoa bendita de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Por isso, ele era desejado, porque ele já veio, já encarnou. Das milhares e milhares de pessoas que conheciam as profecias, e esperavam e desejavam a vinda dele. Na Bíblia, em todos os livros, apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Em Gênesis, Jesus é o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, Jesus é o sumo sacerdote. Em Números, Jesus é a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, Jesus é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, Jesus é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, Jesus é o nosso juiz. Em Ruth, Jesus é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, Jesus é o nosso profeta confiável. Em Reis, no livro de Reis e Crônica, Jesus é o nosso rei soberano. Em Esdra, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, Jesus é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esther, ele é o Mordecai assentado fielmente ao portão. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre. No livro de Salmos, Jesus é o pastor e nada nos faltará. Em Provérbio Eclesiastes, Jesus é a nossa sabedoria. Em Cantares, Jesus é o belo noivo. Em Isaías, Jesus é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, Jesus é o maravilhoso homem das quatro faces. Em Daniel, Jesus é o quarto homem na fornalha. Em Oséias, Jesus é o amor sempre fiel. Em Joel, ele é o Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, Jesus leva os nossos fardos. Em Obadias, ele é o nosso Salvador. Em Jonas, Jesus é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, Jesus é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, Jesus é o vingador. Em Abacuque, Jesus é o sentinela orando sempre pelo reavivamento do seu povo. Em Sofonias, Jesus é o Senhor poderoso que salva. Em Ageu, Jesus é o restaurador da nossa herança perdida. Em Zacarias, Jesus é a nossa fonte. Em Malaquias, Jesus é o Filho da justiça, com a cura em nossas casas. Em Mateus, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos, Jesus é o operador de milagres. Em Lucas, Jesus é o Filho do homem. Em João, Jesus é a porta pela qual todos devem passar. Em Atos, Jesus é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, ele é a nossa justificação. Em Coríntios, Jesus é a ressurreição e que leva os nossos pecados. Em Gálatas, Jesus é o que redime da lei. Em Efésios, Jesus é a riqueza insondável para nossas vidas. Em Filipenses, Jesus supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, Jesus é a plenitude de Deus encarnado. Em Tessalonicenses, Jesus é o nosso rei que virá. Em Timóteo, ele é o nosso mediador entre Deus e o homem. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão,
João, ele é o nosso amigo mais chegado com o irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro, ele é o nosso pastor principal. E nos livros de João, é Jesus quem tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com milhares dos seus santos. Em Apocalipse, a igreja é conclamada a olhar para cima, porque Jesus virá arrebatar a sua igreja. Ele é a nossa redenção. Jesus Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Bíblia relata e aponta para Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Jesus é tudo o que nós precisamos para viver neste mundo e para viver a eternidade. Em Jesus está toda a nossa esperança. Jesus, quando ele encarnou aqui na terra, o Espírito Santo de Deus operou o primeiro milagre. Ele não foi um produto humano, mas ele foi um produto de Deus com os homens. Maria se engravidou pela obra do Espírito Santo de Deus. E o anjo lhe orientou: Maria, você porá o nome dele de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, Maria. E o seu reino, Maria, não terá fim. Aquela mulher ficou assustada. Quem é esse menino que está nascendo em mim? Quem é esse menino que foi gerado sem a intervenção humana? Deus já fala com ela: ele será o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que extraordinária obra Deus faz para com a raça humana, enviando Jesus Cristo. Através de um milagre, Deus para com os homens, a encarnação do Verbo. A vida de Jesus, quando era um jovem, um menino, a Bíblia nos relata que ele foi para o templo, e no templo ele explicava as palavras do Senhor, ele explicava a palavra de Deus para o povo, para os escribas, para os mestres, para os fariseus, e todos eles ficavam admirados de ver a sabedoria daquele menino de 12 anos, um menino sábio, que entendia completamente a palavra de Deus. E ele foi crescendo na presença do Senhor. Aos 30 anos ele inicia o seu ministério. O homem chamado Jesus faz o primeiro milagre no início de um casamento, de uma família. Nós sabemos como que foi na Caná da Galileia. Jesus foi convidado para participar daquela cerimônia de casamento. E quando Jesus chega ali, algo extraordinário acontece naquele casamento, na vida daquele casal, no início de uma família. Jesus já coloca as suas características, as suas digitais e as prioridades do seu ministério, fazendo o primeiro milagre na formação de uma família. Acabou a água, nós sabemos a história, e Jesus transforma a água em vinho, algo comum em algo extraordinário, algo comum em algo especial. Quando Jesus chega na nossa vida, algo comum vira especial, porque Jesus transforma todas as coisas na nossa vida. Ele transforma para melhor, ele transforma para ficar melhor. Ele faz as coisas ficar melhor nas nossas vidas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jesus, ele quebra os preconceitos. Ele foi para Sicar, para Samaria, uma cidade chamada Sicar. E lá ele encontra uma mulher que foi buscar água. Nós conhecemos bem a história. E só que a mulher se admirou de ver Jesus conversando com ela, porque na tradição, os judeus não conversavam com os samaritanos, porque havia uma barreira imposta. Tanto é que a mulher colocou assim: como tu, sendo judeu, pedes para mim para beber uma mulher samaritana? Porque era muito estranho, não era comum.
Mas Jesus, ele veio para quebrar todos os preconceitos. Jesus, ele veio para quebrar tudo as barreiras, aquilo que era impossível, era inadmissível para os judeus. Jesus veio para fazer possível, para salvar, para resgatar, para perdoar, para limpar, para dar livre acesso às pessoas entrarem aos céus. Jesus quebra os preconceitos. O homem chamado Jesus perdoa os pecados. Lembro de uma história registrada na Bíblia, em Marcos 2, versículo 10, quando 4 homens colocaram desceram um paralítico pelo telhado, e quando o paralítico chegou na presença de Jesus, Jesus falou para ele: filho, perdoados estão os seus pecados. E todas aquelas pessoas que estavam ali, os escribas, fariseus, imediatamente começaram a acusá-lo. Mas como ele fala que ele perdoados são os seus pecados? Ele é Deus, por acaso? Quem é ele para falar um negócio desse? Por acaso ele é Deus? E Jesus, entendendo, porque ele é Deus, virou para aquelas pessoas: para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecado. Eu digo a esse paralítico: levanta e anda. E aquele paralítico deu um salto, e aquelas pessoas ficaram maravilhadas e disseram: nunca vimos tal coisa, e começaram a glorificar a Deus, porque entenderam que Jesus, ele não é um mero curandeiro, ele não é um mero profeta. Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que perdoa os pecados, que limpa e que escreve o nosso nome no livro da vida e nos dá acesso aos céus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Este homem chamado Jesus cura de qualquer enfermidade. Jesus cura de qualquer enfermidade. Talvez você está doente na sua casa e você acha que não tem mais esperança para você. Eu digo para você: há esperança para você. Há esperança para você. Jesus curou, cura e curará, porque o poder dele nunca acaba. O poder dele não aumenta ou não diminui. O poder dele é o mesmo, porque ele é onipotente. Todo o poder está na mão dele. Jesus cura de qualquer enfermidade. Ele cura pessoas até que não estão presentes aqui. Você não está presente aqui, você está aí na sua casa. E eu lembro de uma passagem que um centurião chegou próximo a Jesus e falou: Senhor Jesus, por piedade, por misericórdia, cura o meu criado, está em casa, à beira da morte, eu preciso de uma cura. E Jesus falou para ele: eu vou na sua casa, eu vou lá na sua casa e vou fazer este milagre. E ele falou: não, Senhor, não é necessário, eu não sou digno que entre no meu teto, na minha casa. Diga uma palavra e meu criado sarará. E Jesus se maravilhou, disse: vai, o seu criado sarou. E ele foi, e quando chegou lá, ele viu que o criado dele tinha sido curado na mesma momento que Jesus havia liberado uma palavra a seu respeito. Você precisa procurar a Jesus e clamar a Jesus. E Jesus pode e quer. Ele não só pode, mas ele quer. Ele quer liberar uma palavra a seu respeito. Ele quer curar as suas feridas. Você pode falar: mas eu não sou amado de Deus, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Não, a palavra de Deus veio nesta noite para dizer que você é importante para Deus, você é especial para Deus. Ele quer curar as suas feridas, Ele quer encher a sua vida de alegria, Ele quer levantar você, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer fazer tudo novo na sua vida. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. O homem chamado Jesus expulsa todos os demônios. Jesus chegou na terra de Gadareno. Chegou lá, viu um homem que tinha uma situação terrível, tinha legiões de demônio. E aquele homem era atormentado. E ele disse: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Mas Jesus veio para libertar as pessoas. Jesus ainda liberta. Jesus tem poder para libertar dos grilhões de Satanás, dos grilhões do inferno. Demônio nenhum tem poder, mas Jesus tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra.
Ele restaura a sua vida por completo. E aquele homem foi restaurado. Jesus expulsou todos os demônios dele. E ele voltou a ter paz no coração, comunhão com Deus. Porque Jesus restaura a vida do ser humano. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O homem chamado Jesus tem poder sobre a morte. Nós lembramos muito bem da passagem de Lázaro. Lázaro tinha morrido fazia 4 dias, mas Jesus chegou na frente do seu sepulcro e bradou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. E Lázaro saiu para fora. Os mortos ainda revivem pelo poder do nome de Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jesus, ele atende o clamor do aflito. Você está aflito nesta noite? Quando Jesus estava passando por Jericó, havia um cego que ouviu falar que Jesus ia passar por ali. Então ele não perdeu tempo. Quando ele percebeu que Jesus estava passando próximo dele, ele começou a gritar e a bradar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os apóstolos, os discípulos falaram: não incomode o mestre, deixa o mestre, você está importunando, você está sendo inconveniente. Mas quanto mais eles impediam, mais aquele cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou. Aleluia. Jesus parou e mandou chamar ele. Ah, que notícia alegre aquele cego teve aquele dia. E foi realmente um discípulo correndo até ele, falou: Jesus te chama, vem. E ele largou a capa e saiu correndo ao encontro de Jesus. E Jesus falou para ele: que queres que eu te faça, meu filho? Senhor, eu quero ver, Senhor, eu quero ver. Vê, a tua fé te salvou. E aquele homem imediatamente começou a ver. Nós não pregamos a Jesus morto. Nós não pregamos a Jesus que está no túmulo. Nós não pregamos um Jesus que não se relaciona com o homem. Um Jesus fraco, como os deuses deste mundo são fracos. Nós pregamos a Jesus ressuscitado, que tem poder sobre a morte, sobre o inferno e sobre todas as coisas. Se você está aflito nesta noite, clame a Jesus. Jesus vai ao seu encontro. Jesus vai parar. Será que Jesus vai parar por mim? Vai. Jesus para. Se você clamar, Ele tem o prazer de atender os aflitos. Ele tem o prazer. Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará jamais. É necessário ter um coração quebrantado, contrito para com Deus. Não pare de clamar, Ele vai atender a sua necessidade. Não pare de clamar, não desista, não desista. Não pare de clamar, Ele vai atender, Ele se importa com você. O homem chamado Jesus desafiou os seus inimigos: quem dentre vós me convence do pecado? Jesus desafiou os escribas e os fariseus: quem dentre vós me convence do pecado? Me aponte. Ninguém podia apontar, porque Jesus era perfeito, homem, mas perfeito. Jesus desafiou todos os doutores da lei. Jesus também destitui todo o império de Satanás. Quando o homem pecou, entrou na humanidade a morte, e Satanás passou a ter poder sobre todas as pessoas que morriam. Todas as pessoas que morriam estavam sob o poder de Satanás. Mas Jesus veio para aniquilar aquele que tinha o império da morte. Hebreus diz isso, 2:14. E visto com os homens, com os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. Pela sua morte ele aniquilou o próprio império da morte, que era do diabo. Satanás, por causa do pecado, tinha domínio da morte, mas ele foi dado uma promessa, que haveria uma restauração,
E essa restauração vinha através de Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus estava dizendo que apesar de todas as perseguições, das feridas do diabo, poderia causar em seu calcanhar, Ele levantaria alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. O inimigo sabia que haveria de enfrentar algo muito poderoso. Então nasceu Abraão e ele ficava olhando. Será esse o prometido? Mas Abraão pecou, então esse não seria. Nasceu Moisés, e o inimigo sempre acompanhando. Será esse o prometido? Mas Moisés pecou, e não foi esse. Nasceu Josué, mas ele também pecou. Nasceu Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou, e o inimigo sabia que não era ele, porque tinha que ser um homem perfeito. Mas quando o anjo chegou para Maria e falou: Maria, nascerá de ti um varão perfeito, ele virá para reger as nações. O inimigo já entendeu que ele estava para enfrentar o homem mais poderoso de toda a história da raça humana, o prometido de Deus, o prometido do Senhor, aquele que viria e esmagaria a cabeça de Satanás. Imediatamente o Satanás coloca no coração de Herodes para matar todas as crianças, e cumpriu a profecia. Ruth já não quer ser consolada, porque perdeu seus filhos. Herodes mandou matar as crianças de 2 anos abaixo. Foi uma verdadeira carnificina. Herodes matou todas as crianças, mas nós sabemos a história. Jesus fugiu junto com os seus pais para Egito. Então, quando Jesus estava jejuando, Satanás vai até Jesus no deserto para tentá-lo novamente, e tentou por 3 vezes, mas Jesus o expulsou pelo poder da sua palavra. Jesus sofreu. O plano de Jesus, o plano de Deus, era que Jesus sofresse numa cruz do Calvário. E Satanás, ele se alegra de tudo que é mal, tudo que é maligno, tudo que é terrível, tudo que traz tristeza. Satanás se alegra porque é uma característica dele de se alegrar com aquilo que faz a maldade. Satanás se alegra com a maldade. E Jesus, ele vai para a cruz, e o diabo achou que ia acabar todas as coisas, que haveria de matar, então acabaria. Porque apesar de ele conhecer a palavra, ele não consegue entender os planos de Deus. Mas engano dele, Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas quando Jesus morreu, Satanás então teve que enfrentar o verdadeiro Filho de Deus. Jesus desce, aleluia, Jesus desce ao inferno para libertar todos os santos que haviam morrido antes da sua vinda, porque todos estavam debaixo da morte e do poder de Satanás. Mas havia nascido, agora morrido, e ido até aqueles lugares, as profundezas da terra, para libertar os seus santos. E Jesus foi para completar o plano de salvação. Jesus não foi assassinado, não, ele entregou a sua vida. O plano da salvação deveria ser completo, e Jesus vai completar. O corpo foi posto na sepultura, mas ninguém tinha poder e controle sobre o Espírito de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 9 e 10 diz: ora, isto ele subiu, que é senão também aquele que tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele desceu para libertar os que estavam presos no Hades, no Seol. Ele desceu para libertar aquelas pessoas que estavam ainda sem a comunhão completa com Deus. Ele fez o trabalho, ele venceu a morte, ele aniquilou a morte, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, como nós lemos em Hebreus 2, para que pelo poder, pela sua morte, aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus tomou a chave da morte e do inferno. Jesus venceu. Pela sua morte, Jesus venceu. Apocalipse 1:18 diz assim:
e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Jesus destituiu o trono de Satanás, o poder de Satanás. E me chama muita atenção este versículo, que eu gostaria que você acompanhasse comigo, Colossenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Havendo riscado a célula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós e cravou na cruz, e despojando os principados e potestade, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Naquela época era normal, quando um imperador derrotava outro império, ele manietava, preparava um grande cavalo branco, e ele manietava o rei perdedor, os seus generais, os seus príncipes, os seus valentes. Ele manietava todo atrás dele. E então ele desfilava na cidade principal do seu império, mostrando quem tinha vencido e quem tinha sido derrotado. Paulo faz uma alusão a isso aí, que Jesus despojou, eu entendo assim, os principados e potestades. Jesus não despojou uma força média, uma força grande, não. Jesus despojou aquele que tinha o império da morte, era poderoso, era tremendo, era terrível. Nenhum ser humano, nenhum exército humano, nenhuma arquitetura humana, nenhuma inteligência humana poderia combater contra ele. Mas Jesus desceu na profundeza das baixezas da terra, como nós lemos, e ele derrotou aquele que tinha o império da morte. Então Jesus agora manieta todos eles e começa a desfilar. E como diz aqui Paulo, fala assim: e ele os expôs publicamente e deles triunfou. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele triunfou e mostrou para todos que Ele é o Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jesus, Ele foi glorificado porque Ele foi o vencedor. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte. Jesus expôs os principados e potestades. Jesus ridicularizou o poder deles. Vocês têm o pecado da morte e do inferno? Não, o diabo não tem mais. É Jesus que tem todo o poder. A Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jesus então inaugura o paraíso. Jesus leva todos os seus santos para o paraíso. E Ele é o principal, Ele é o primeiro, Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele trabalhou na sua morte, Ele trabalhou no seu ministério, Ele trabalhou na sua morte. E agora ao terceiro dia Jesus ressuscita, e Ele agora vai mostrar a sua verdadeira face. Não mais como um homem sofredor, não como um homem realmente que foi desfigurado na cruz, como muitas religiões ainda têm, mas como Deus soberano, como um Deus ressuscitado, como Cristo ressuscitado. Romanos 14:9 diz assim: porque foi para isto que morreu Cristo, ressuscitou e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Hoje Ele é o Senhor dos mortos e dos vivos. Aqueles que partiram para o Senhor, crendo na pessoa bendita, Ele é o Senhor dos mortos. Aquele que está vivo, como nós, a igreja militante, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor ressuscitado. Louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos avançar. Jesus, agora ressuscitado, Ele não é mais o carpinteiro, Ele não é mais o cordeiro, Ele não é mero um homem. Jesus, Ele não é as figuras que as pessoas colocam, não. Apocalipse 5:5 diz assim: e disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele é outra pessoa. Jesus ressuscitado, Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Por isso Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Em Filipenses 2, versículos 5
a 11, para encerrar, Paulo dá uma característica exata do nosso Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Você pode falar aí na sua casa: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Jesus Cristo é o Salvador da minha vida. Haverá um dia que Deus irá mandar joelhar todos os seres, o Satanás, Lúcifer, os príncipes, potestade, os grandes homens deste mundo que passaram nesse mundo, as maiores autoridades da face da terra, hão de dobrar o joelho e confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, o Salvador, o grande benfeitor de toda a raça humana. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa dar uma noite abençoada para você. Que você tenha uma noite do domingo de descanso abençoado. Porque Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da nossa vida. Jesus é o nosso grande benfeitor. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Volto o microfone ao pastor Sérgio. Amém. Graças a Deus pela palavra que nós ouvimos. Uma mensagem da parte de Deus nesta noite, trazida aqui pelo pastor Samuel Amâncio. Deus continue abençoando a vossa vida e ministério, pastor Samuel. Muito obrigado. Graças a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor junto com a irmã Miriam. Depois estaremos orando e pedindo a bênção de Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones o meu amparo. Eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se lutares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho,
Graças a Deus pelo louvor da irmã Miriam, que falou ao nosso coração. Amados, nós vamos encerrar o culto nesta noite. Quero agradecer por você ter assistido esse trabalho que foi feito com carinho. Nosso grupo de louvor aqui ensaiou para que vocês recebessem a mensagem, para que preparassem o vosso coração para a mensagem que falou conosco nessa noite, apresentou o Senhor Jesus, que é o único caminho para ir para o céu. Portanto, nesse momento nós vamos encerrar. Eu gostaria que você orasse comigo aí da sua casa e estaremos, após a oração, pedindo as bênçãos de Deus. Oremos. Querido Pai Celestial, nós damos graças ao Senhor, Pai querido. Nesse momento, estamos encerrando esse trabalho, esse culto online que o Senhor nos proporcionou nesta noite, esta oportunidade. Pai querido, a Tua palavra foi falada, a Tua palavra foi cantada nesta noite. A mensagem veio no louvor, a mensagem veio na palavra falada, e nesse momento nós somos gratos ao Senhor. Nós queremos pedir as Tuas bênçãos, Pai. Nós sabemos que tem famílias que estão clamando nesse momento por algum ente querido que está enfermo. Senhor, visita os lares com a Tua mão poderosa, Pai querido, esteja sobre esses Teus servos que pedem ao Senhor nesse momento, ao Teu servo pastor Gerson Elias Torresan, toda a sua casa. Pai, nós precisamos da Tua bênção, Pai, nós precisamos do Teu amor e da graça do Senhor na nossa vida. Continue abençoando a todos nós. Somos agradecidos ao Senhor por esse momento que aqui passamos. Somos gratos ao Senhor e louvamos o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as eternas consolações do Espírito Santo seja com vós todos. Juntos dizemos amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Se aqui caminho e não tem nada, só prosseguir ao meu Salvador. E no caminho procuro uma sombra, na caminhada cansada estou, mas logo recobro as minhas forças de Jesus, ouço a sua voz, por ti renunciei à minha glória, por ti também sofri na cruz. Renunciar para poder levar minha cruz, para poder te seguir, Jesus, tenho que renunciar os meus desejos e aceitar o teu querer para poder chegar no céu. Se as afrontas a que me cercam e o desprezo de quem se diz irmão, e no caminho muitas vezes choro, nos meus lábios só lamentação, mas logo recobro as minhas forças de Jesus, ouço a sua voz, por ti também traído fui, por ti vendido sem compaixão. Renunciar para poder levar minha cruz,
poder levar minha cruz, para poder te seguir.